Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora. E como acontece todas as sextas-feiras, hoje é dia de podcast. Na semana passada, nós acompanhamos o lançamento do livro Jogados ao Mar, do ministro, ex-governador do Distrito Federal e também senador Cristóvão Buarque. Ele fez o lançamento aqui em Juiz de Fora. Nesta sexta-feira, nós vamos apresentar uma conversa de meia hora que tivemos com o ministro sobre a política educacional no Brasil, principalmente o tema de seu mandato como senador e também como governador e ainda como ministro da Educação. Ministro, muito bom dia para o senhor. Bom dia, é um grande prazer falar com você e com todos que estão nos ouvindo. Ministro, esse livro trata-se, em princípio, de um ponto de partida de desaparecimento de um aluno de investigação de seu paradeiro. Só poderia explicar como se desenrola essa trama? A trama, que tem no meio alguns episódios interligados, é a história de um jornalista, repórter, querendo descobrir o que aconteceu com um menino que saiu de casa para a escola, não chegou na escola e não voltou para casa. Ele começa a procurar saber onde está esse menino, meses depois. E aí começa a perceber que isso aconteceu com outras crianças. Aí vem os outros episódios. Esse, inclusive, depois reaparece um ano depois e conta o que aconteceu com ele. E o que aconteceu com ele foi um desagrado com a escola. Ele deixou de ver para que servia a escola. E aí começou a sair de casa para a escola e não chegar na escola. Voltava para casa. Aí um dia começou a engraxar sapato, começou a pedir esmola, começou a vender coisas. E um dia pegou um ônibus e foi embora. A história, então, o título do livro é Jogados ao Mar, no sentido de que o mar do mundo sem escola, o mar da desescola, onde estão milhões de crianças e adolescentes brasileiros. Então, essa é a trama, palavra que você usou e eu gostei muito. Essa é a trama. Mas o livro conta outros episódios. O episódio de uma mulher que decidiu dar uma boa educação aos seus filhos. Ela era empregada doméstica e viu que não ia ser possível se ela não tivesse muito dinheiro e vira traficante. Muitos criticam dizendo que esse é um conto que tem uma dose de incentivo ao crime, porque essa mulher financiou a educação de seus filhos, inclusive no exterior, pelo crime. Eu não vejo como incentivo, porque desde o começo dessa história ela já está presa, condenada pelos crimes. Tem a história deste próprio jornalista, a relação dele com a namorada, uma médica, em que a namorada rompe com ele, que ele começa a falar uma coisa que ele parece absurda completamente, a namorada, médica, progressista politicamente, que ele começa a insistir que o filho da empregada dela deve ir na mesma escola do filho dela, patroa. E ela rompe, porque acha que isso é um absurdo. Então o livro tem uma trama de onde está esse menino, o Ivo Vitor, e tem histórias específicas dentro da trama, mostrando como no Brasil as crianças são condenadas a sair da escola. É exatamente isso que eu queria ponderar com o senhor, ministro. O senhor foi ministro e conhece bem as estruturas de poder e conhece a realidade brasileira. É uma crítica que o senhor faz ao sistema educacional brasileiro? É uma crítica que eu faço ao Brasil inteiro. Eu acho, aliás, que devia ser corretamente dizer uma autocrítica como cidadão brasileiro, professor universitário, político durante um bom tempo da vida, ministro, uma autocrítica. Porque a pergunta, inclusive, seria boa no sentido, por que não fez isso durante o tempo que foi ministro?
Primeiro, eu fiquei muito pouco tempinho no Ministério, 12 meses, e incomodei tanto que me telefonaram para tirar o cargo. Por que eu incomodei? De fato, o presidente Lula tinha razão de que eu era um ministro do ensino superior querendo tratar de educação de base. No Brasil, não há Ministério da Educação. O MEC é Ministério das Universidades e um pouquinho das escolas técnicas e de um ou outro colégio federal. Pois bem, é uma autocrítica ao fato que o Brasil tem dois problemas fundamentais. Um, não faz parte da imaginação brasileira querer ser campeão de educação. Você vê esses dias, quem ligar a televisão vê que estão saindo os nomes dos prêmios Nobel no Brasil, no mundo. Tem algum brasileiro preocupado em saber se vai ter um brasileiro prêmio Nobel de Física, de Química, de Medicina? Não. Isso não faz parte do nosso universo de desejos. Agora, quando a FIFA for dizer quem é o bola de ouro, o Brasil inteiro fica ligado. Então, esse é um problema. Não faz parte dos objetos de desejo do Brasil ser campeão de educação. Mas, ministro, antes que o senhor falar a segunda questão, eu queria só ponderar. Nesse aspecto aí, as instâncias de poder não têm responsabilidade nisso, porque elas também não incutiram no consciente coletivo esse desejo de ter um prêmio Nobel, de ter uma premiação na área da educação? No Brasil, felizmente, é uma democracia. Os políticos são eleitos. Não se elege no Brasil alguém dizendo que vai tirar dinheiro de estádio, dinheiro de asfalto, até mesmo parar emendas parlamentares para pôr na educação de base. Até ganha voto quem diz que vai botar dinheiro em uma universidade, mas em educação de base, não. Não está nos objetos de desejo. Não é o que o Brasil deseja ser campeão da educação. Então a gente põe culpa nos dirigentes, mas eles são eleitos. E eles têm que se adaptar aos desejos do povo. Porque não temos líderes que falem o que o povo quer ouvir. No mundo de hoje, nós temos políticos que dizem o que o povo quer ouvir. Mas tem mais um ponto mais grave ainda. Não foi à toa 350 anos de escravidão. Nós nos acostumamos de que a educação não tem que ser igual para todos. Por 350 anos, os brasileiros de pele negra nem escola tinham. Não tinham. Eu quero até dizer que nos Estados Unidos, os escravos até que criaram algumas escolas. No Brasil não houve escola para negros. Depois, nós substituímos o preconceito educacional contra os negros e colocamos o preconceito educacional contra os pobres, que, em geral, são afrodescendentes também, até porque a escola é desigual. Então, a desigualdade é aceita no Brasil em educação. Você conhece alguém que aceite o Brasil dizer: esse hospital tem oxigênio bom, esse outro, o oxigênio é ruim? Não. O oxigênio, ou é oxigênio ou não é oxigênio. Mas escola, nos acostumamos a dizer escola boa, escola ruim. É um absurdo. Não existe escola ruim. Escola ruim não é escola. Mas nos acostumamos. E isso que nos acostumamos em dizer que escola boa é para quem pode pagar bem a mensalidade, escola ruim é para quem não paga. O livro tenta mostrar isso, voltando à sua palavra, contando uma trama na qual essa ideia de que o Brasil não quer ser campeão mundial da educação de base e que o Brasil aceita a desigualdade educacional de uma forma ficcional. Até porque eu acho que é mais fácil conquistar adeptos a essa ideia com uma ficção do que com ensaios tentando convencer pela lógica.
Ministro, o senhor mesmo destacou que o senhor foi demitido por telefone pelo presidente Lula. A gente lembra disso, porque a rádio sempre acompanhou também os acontecimentos nacionais. Mas se o senhor continuasse no ministério, teria saído algo diferente do que foi proposto já nos mandatos iniciais do governo Lula? Não, a não ser que o Lula tivesse aceito que eu lhe sugeri em 2002, que era criar um Ministério da Educação de Base. As universidades pressionaram o Lula e ele disse, não tem como criar, mas quero que você seja ministro da Educação, mesmo assim. Eu aceitei. Não é possível. Eu vou dar um exemplo. Um ano de ministério, eu devo ter recebido 300 parlamentares. Um único veio me pedir pela educação de base. Um único deputado baiano. Todos os outros era para abrir universidade, federalizar uma universidade que era estadual, federalizar uma universidade particular. Alguns pela escola técnica federal. Abrir uma escola técnica. Pela educação de base, sou um. Graças ao qual eu terminei criando o piso salarial do professor, piso nacional. Não havia até 2008. E eu criei já não como ministro, já como senador. Porque cada município pagava como queria, como continua hoje. Continua, é isso que eu ia falar, continua. O Brasil não tem um Ministério da Educação de Base. Quem manda no Ministério são as universidades. E o ministro não se prestigia se for bom na educação de base. Porque isso é uma tarefa dos prefeitos. Por isso a minha luta é a federalização da educação de base. Uma criança que nasceu no meu Pernambuco ou seu Minas Gerais tem que ter direito à escola igual. O menino que nascer de uma família pobre ou de uma família rica tem que ter direito a uma escola igual. Como a gente conseguiu fazer com o futebol. O futebol, a chance é a mesma, porque a bola é redonda para todos. Agora, ministro, me fale um pouco da sua experiência como governador do Distrito Federal em Brasília. O senhor conseguiu implementar projetos na área de educação aí no Distrito Federal, como governador? Claro, mas vou dizer uma coisa aqui que não é talvez boa para mim. Consegui. A Bolsa Escola, que começou a pagar as mães para que os filhos estudassem, e com isso conseguiu realmente universalizar a frequência que depois o Fernando Henrique levou para o Brasil, mas foi perdendo essa característica educacional e virou a Bolsa Família, foi do meu tempo. A Poupança Escola, que dava um depósito para cada criança no ensino médio que passasse de ano, a Poupança Escola foi do meu governo e incentivou a permanência, tanto que a Unesco deu um prêmio. 20 anos depois, agora voltou com o nome de Pé de Meia. A escola Candanga, um nome que realmente só significa para nós, foi uma revolução na educação. Nós fizemos isso. Agora, o que é que eu digo que não tenho tanto mérito? É que o Distrito Federal, que é a unidade mais rica do Brasil do ponto de vista de renda, não de indústria, quem paga os professores é você, é o governo federal. Mas os professores de uma cidadezinha de Pernambuco chamada Raxixá, que é o menor IDH do Brasil, quem paga o professor é o prefeito, é o município. Então, Brasília, e sim, com meus 4 anos, apesar de que os professores fizeram uma greve. Por quê? Porque os sindicatos de professor, veja a gravidade do que eu vou dizer. Os sindicatos de professores não têm compromisso com a educação, tem compromisso com o professor. E isso é importante, mas não é suficiente. Fizeram uma greve, porque eu era o governador da educação, era candidato à reeleição, e eles disseram, vou entrar a greve porque ele vai dar tudo o que é possível. Não era possível, eu já tinha dado demais aos professores em termos de salário. Eu dei um aumento de 66% aos professores no começo do governo, já no plano real. Esgotei as finanças do município, do Distrito Federal. Dependendo da eleição, eu acho que em grande parte por essa greve. Eu era o professor da educação e os professores fizeram greve. Quem é que ia votar em mim?
E olha que quase ganhei mesmo assim. Então, a sua pergunta é: sim, foi um bom governo para a educação e para os professores. O sindicato não reconhece. Nem Mas nunca vai acontecer que alguém foi bom para a educação, que é obrigação do sindicato querer mais e mais para o professor, não necessariamente para a educação. agora, o senhor Mas foi foi. senador por 2 mandatos, ou seja, 16 anos em Brasília. O que a instância política pode fazer para melhorar esse cenário? Porque nós estamos falando da falta de vontade política de vários segmentos, de governo voltado mais para as universidades, mas a instância política também não precisa passar por um processo de reeducação, ministro? Total, total, total. A elite brasileira, ela não está preocupada com nada a não ser ter os votos para continuar no cargo, sem dúvida. Mas para continuar no cargo tem que entender o que a população quer. Hoje a população não quer educação de base, com qualidade máxima, muito menos o filho do pobre estudando na mesma escola que o filho do rico. Isso não é um desejo brasileiro. Sobretudo quando quem for governante, deputado, senador, presidente, para fazer isso, terá que fazer menos portos, menos estradas, menos corrupção, menos emendas parlamentares, menos privilégios e mordomias. Que a gente esquece, para fazer uma escola, só pode usar tijolo uma vez. Esse tijolo não pode ser usado para fazer um estádio. Uma outra coisa, se você quiser fazer uma pesquisa se é isso ou isso, a educação não é a prioridade primeira. Por isso eu tenho insistido até que nós, que eu chamo de nós educacionistas, para diferenciar de nós educadores, educador é quem diz como deve ser uma sala de aula, educacionista é quem diz como deve ser o sistema onde estão as salas de aula. Eu tenho dito que nós, para ganharmos mais adeptos, temos que começar a passar raiva diante de como a educação é ruim. Passar a vergonha de termos 10 a 14 milhões de adultos que não sabem ler ordem e progresso e, portanto, não sabem qual é a bandeira brasileira. E sem falar de outros funcionais também, né? Sem falar dos 70, 80 milhões de funcionais. Eu vou mais longe. Sem falar daqueles que não estamos alfabetizados para o mundo moderno, que exige falar pelo menos mais um idioma, que exige saber geografia, história, matemática, artes, que exige ter um ofício. Isso não é a bandeira do Brasil ainda. Eu tenho defendido, lembrando, como professor de História Econômica, que os abolicionistas só começaram a crescer em número de apoio quando, em vez de apenas dizerem que os escravos tinham direito à liberdade, passaram a dizer que era uma vergonha existir escravidão. O movimento abolicionista cresceu pela indignação contra o sistema, não pela simpatia com cada um dos escravos. Até porque, se fosse a simpatia com os escravos, bastava a alforria de cada um de uma vez. Bastava comprar o escravo e libertar, o que exigia tolerar a escravidão. Porque quem alforriava um escravo, um gesto maravilhoso de bondade, estava aceitando a escravidão ao comprar aquela pessoa para depois libertar. Nós vamos criar um sentimento de raiva quanto ao atraso do Brasil em relação à educação. Agora, E os ministro, abolicionistas conseguiram passar a consciência de que a escravidão amarrava o Brasil, dos negros e dos brancos. Nós precisamos começar a passar que o analfabetismo de adultos não amarra, escraviza, tortura o analfabeto. O analfabetismo amarra o Brasil. Essa indignação, essa raiva, eu chamo de santa raiva, é preciso ser passada para criarmos um movimento abolicionista da educação no Brasil. Um movimento educacionista. agora vamos falar um pouco com o educador Cristóvão Buarque, nesse novo cenário de novas tecnologias. Nós estamos conversando pelo Zoom. Existem, claro, as mazelas, existem as virtudes.
Como o senhor acha que pode combinar a boa educação com essas ferramentas para, principalmente, educar essa juventude que está chegando agora ao mercado de trabalho ou aquela que está pensando em chegar no mercado de trabalho? Não há como educar plenamente sem usar as novas tecnologias. Porque os jovens que chegam, eles já veem essa tecnologia como algo natural deles. Colocar um jovem de hoje, adolescente, para estudar diante de um quadro negro é como obrigar cada um da gente a andar de carruagem. Isso eu falo adolescente, uma criança mais ainda. As crianças hoje eu acho que nem acreditam no mundo real que não passe pela tela de uma televisão, de um computador, de um celular, como eu estou falando com você agora. Nós temos que sair da aula teatral, professor, quadro negro e alunos todos juntos, para uma aula cinematográfica. Professor, sem professor não vai haver educação. Professor, com YouTube, com Google, com televisão, com vídeos em geral, com celular, não celular para ficar se comunicando. Aí eu sou favorável a proibir o telefone. Mas o celular como o novo quadro negro do futuro. Nós temos que nos preparar para essa geração da aula cinematográfica. Você disse bem. Eu agora estou falando como educador, não como educacionista. Mas para que isso aconteça em uma sala de aula e que todos tenham acesso a isso, é preciso ser educacionista e criar uma nova classe de professor. Como a arte dramática criou quando o teatro se transformou em cinema. Se nós tivéssemos, 100 anos atrás, usado a câmera para filmar uma peça teatral no teatro, o cinema não tinha evoluído, crescido. Foi preciso o cinema criar uma linguagem nova, sair do teatro e ir para o cinema. Não fizemos isso ainda com a educação. O senhor se antecipou a uma questão que eu ia perguntá-lo a respeito do uso do celular na escola. Mas qual seria a forma para adequar essa necessidade que as crianças e os jovens têm hoje do aparelho celular e a sua ausência durante a aula? Primeiro, eu acho que o fato de ter o celular livre na sala de aula está tirando a atenção do aluno. Eu não sou contra o uso do celular apenas em sala de aula. Eu sou contra durante a missa. Eu sou contra na sala de cirurgia. Eu acho uma tragédia se o cirurgião e os enfermeiros, no meio de uma operação, ficam usando o telefone para conversar. A sala de aula é como uma sala de cirurgia, é como uma igreja, um culto. Tem que prestar atenção. Agora, tem que usar. Eu estava agora aqui, numa mesa em um restaurante, vendo os programinhas que um jovem assim, um homem de uns 30 anos, está passando para o mundo inteiro as viagens que ele faz no egípcio. Uma aula de geografia, pode usar isso pelo celular. Você entra no Instagram desse rapaz e assiste uma aula de geografia que ele está mostrando como é que ele vê a China, como é que ele vê a cidade de Istambul. O celular permite transmitir informações, mas tem que ser dentro de uma aula organizada pelo professor. Então, ele pode ser usado como uma ferramenta de ensino também, ó. Isso. Dentro da sala de aula mesmo. Vamos consultar aí o YouTube aí, vamos até a cidade de Istambul, por exemplo. Se o professor não fizer algum tipo de articulação em que o uso do celular seja factível, não pode ser permitido? Tem que ser, eu vou mais longe, tem que ser obrigatório o professor usar o celular. Tem que caminhar para ser obrigatório, que é a ferramenta que as crianças queiram, mas tem que ser intermediado pelo professor. Não pode ser o aluno que entra na sala de aula, o professor falando e o menino no telefone. Pode até estar no YouTube, pode até estar vendo isso que eu estou dizendo, mas pode estar não vendo nada. E ele vendo isso fora do contexto da aula, ele não vai aprender tanto
como poderá, se o professor usar. Você usou a palavra-chave, ferramenta. Uma coisa é o telefone ferramenta para comunicação. Outra coisa é o telefone ferramenta para essa entrevista. Outra coisa é o telefone ferramenta pedagógica. Para ser uma ferramenta pedagógica, o telefone tem que estar inserido no programa que o professor faz para a sua aula, e não conforme o aluno quiser usar. Porque é muito comum, o senhor falou em restaurante agora aí, é muito comum a gente ver em restaurante casais, amigos, em vez de conversarem entre si, eles ficam mandando mensagem na própria mesa. O senhor já deve ter visto isso também. Isso é outra coisa. Isso aí a gente não vai poder proibir, mas isso está destruindo muito os laços entre as pessoas. É claro que eu posso dizer, não, está destruindo o meu laço com quem está na minha frente, mas eu estou fazendo um laço com a pessoa do outro lado do mundo. Mas escola não é só para criar laços. Escola é para formar a pessoa. E se é para formar, o uso da ferramenta tem que ser organizadamente sob a tutela, palavra perigosa em pedagogia, do professor. Você usou a palavra-chave. Telefone como ferramenta, não como equipamento de comunicação apenas. Agora, ministro, sem querer dar spoiler, o seu livro tem um bom desfecho para esses alunos? Ou vamos continuar ainda no campo da ficção, da educação ideal, ainda está muito, muito distante? Tem um bom desfecho. Finalzinho do livro. São jovens da escola onde estudava o Ivo Vitor. Depois que ele volta, os meninos se organizando para criar um jornal que eles vão chamar de Vulcão. Veja que tem um nome forte. Um jornal chamado Vulcão, com um propósito: lutar para que no Brasil haja um sistema nacional público único de educação, onde o filho da secretária de educação do seu município estude na mesma escola que os filhos dos pobres. Como senador, eu botei um projeto de lei, creio que o número era 870, em que dizia: é falta de decoro parlamentar ter seus filhos estudando em uma escola privada. Eu não tive coragem de dizer, sendo atendido no hospital privado também. Então, o desfecho são os meninos querendo lutar por isso, que seja falta de decoro. Nós temos os que são responsáveis pela escola pública estudando na escola privada. Os responsáveis pela saúde pública sendo salvos no hospital privado. O desfecho é esse. Ministro Cristóvão Buarque, ex-governador do Distrito Federal, senador por 2 mandatos e essa figura fantástica que todos nós conhecemos. Muito obrigado por sua participação conosco aqui na Rádio Transamérica e na Rede Tribuna de Comunicação. Nós já divulgamos no nosso jornal o lançamento do seu livro, mas já antecipo que será um sucesso, porque, antes de tudo, é uma lição de vida para nós que estamos acompanhando esse cenário, sobretudo na área da educação. Olha, aqui quem tem que agradecer sou eu, pessoalmente, porque essa é a minha tarefa. Cheguei aos 80 anos e não vejo outra coisa para me fazer na vida e me dar prazer do que lutar por isso, como esses meninos no desfecho do meu livro. Então você está me dando essa oportunidade, por isso eu agradeço muito. Agora, como eu lhe falei, eu acredito muito na relação pessoal e gostaria de lhe dar um abraço pessoalmente, apesar de que, se eu puder distribuir essa entrevista, eu creio que ela vai ajudar a muita gente, graças a você. Um grande abraço e muito, muito obrigado. Essa entrevista vai na íntegra no nosso podcast, ministro. Muito obrigado pela sua participação. Grande abraço, vou distribuí-la. Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora.